Tov Ravelim, como vocês vão? Tudo bem? Vamos aqui para a nossa quinta parte da porção, né, da Parashah Shavua, da porção da semana, de Be'aula Terra, tá? Estamos aqui no capítulo 10 agora. Vamos fazer aqui a leitura do versículo 11, tá? Vamos lá. O versículo 11 diz assim, ó: Vaehi Bashaná, Hashenit Beodesh, Hashenit Be'ezrim, Barrodesh. Ou seja, no 20º, tá? Ano, no 20º dia do segundo mês do segundo ano. O que aconteceu? Na Alav, Re'anã, Me'al Mishkan Haedut, ou seja, a nuvem ergueu, né? Na Alá ergueu, Re'ená, a nuvem ergueu de sobre o tabernáculo Haedut, tá? O tabernáculo do testemunho. Então, o nosso primeiro versículo aqui, ele já nos traz uma questão que nós havíamos visto na porção de ontem, né? Na quarta parte de ontem, sobre as viagens do povo de Israel, tá? E ali nós ficamos sabendo que quando a nuvem ela se erguia, o povo levantava acampamento, quando ela estacionava, o povo acampava. Então o versículo agora, o primeiro aqui, ele já vem falar justamente que no 20º dia do segundo mês, do segundo ano, essa nuvem, novamente, ela se ergueu do tabernáculo do testemunho. Então ela traz aqui o mês e o dia em que ela ergueu, tá? Conforme nós podemos ver aqui, Rashi diz assim, ó: consequentemente deve-se dizer que por 12 meses, menos 10 dias, eles permaneceram em Horeb, que ali é no Monte Sinai, tá? Já que o primeiro dia do mês de Sivan, eles acamparam e só viajaram no 20º dia de Ar do ano seguinte. Então, o Rashi ele traz aqui toda a explicação de quanto tempo eles ficaram ali no Monte Horeb acampado, em que dia exatamente eles haviam levantado o acampamento, que foi no 20º dia de Ar, já que o primeiro mês ali era Nissan, tá? Então tem Nissan e Ar, isso dentro do calendário judaico. Então no 20º dia do mês de Ar do segundo ano, tá? A nuvem levantou, então era para eles sair, né, em viagem. Versículo 12 diz assim, ó: Os filhos de Israel viajaram do deserto do Sinai em suas jornadas, e a nuvem se assentou no deserto de Parã. Esse foi a primeira viagem pela palavra de Deus, através de Moshe. Então, o que nós vimos ontem foi explicado como que era feita essas viagens, tá? E aqui a Torá nos traz a narrativa de como foi a primeira viagem, tá? Então, fala aqui que essa nuvem se assentou ali perto do deserto de Paran, né, Paran, e foi essa primeira viagem que Deus falou para Moshe. Versículo 14. O estandarte das divisões de tribos, conhecidos como o acampamento dos descendentes de Yehudá, viajou primeiro. Agora que a Torá vai nos trazer uma sequência, né, daqueles acampamentos que nós falamos ali de Yehudá, a leste, de Reuven ali ao sul, e as demais, né, guarnições ali das tribos, vai mostrar como que era feito essa viagem, tá? Vamos então narrar aqui direitinho, bonitinho, dentro do contexto da Torá, tá? Então, ali, os descendentes de Judá viajou primeiro, né, que era a guarnição ali do leste. Guiando seu regimento estava Nachon, o filho de Aminadab. Guiando o regimento da tribo dos descendentes de Zahá estava Netanael, o filho de Tsuru. Guiando o regimento da tribo dos descendentes de Zebulon estava Eliabe, o filho de Helon. Então, essa era a primeira guarnição, Yehudá, a tribo de Judá, Zahá e Zebulon, tá? Ali cada um de seus líderes guiando o seu regimento. O tabernáculo foi desmontado, então os descendentes de Gershon, os descendentes de Merari que carregavam o tabernáculo viajavam. Lembra que nós falamos que os descendentes de Gershon levavam uma parte e os descendentes de Merari levavam outra, né? Merari ele levava toda a tapeçaria, enquanto Gershon levava ali a parte das vigas, tá? Vamos lá. O estandarte da divisão dos regimentos de 3 tribos conhecidos como acampamentos de Reuven, né, partiu de acordo com seu regimento guiando. Seu regimento estava de sul,
o filho de Sheuder. Guiando o regimento da tribo dos descendentes de Shimon estava Shelomiel, filho de Sureshadai. Guiando o regimento da tribo dos descendentes de Gad estava Eliasaf, o filho de Deuel. Mais um regimento aqui com 3 tribos, tá? Partiam logo em seguida ali da tribo de Yehudá e os demais, tá? Vamos lá. Os descendentes de Kehat que carregavam os sagrados, então viajavam, né? O tabernáculo já era montado antes da sua chegada. Então o que acontece? Conforme Yehudá ia na frente e logo atrás estava ali a parte de Reuben e as demais tribos, que estavam incluídos Gershon e Merari, que carregavam a parte do tabernáculo que era montado. Então conforme eles iam na frente, né, das demais tribos ali, ele então, quando era para acampar, ele já montava o tabernáculo, porque os descendentes de Kehat, que nós lembramos aqui, que o próprio versículo diz que traziam algo sagrado, que era a menorá, a mesa dos pães, a arca do testemunho, né? Eles iriam depois para colocar os utensílios dentro, a qual o Kehat que Merari e Gershon já iam na frente para montar o acampamento. Então, o estandarte da divisão dos regimentos de 3 tribos, conhecida como acampamento de Efraim, partiu de acordo com seus regimentos. Guiando seus regimentos estava Elishama, o filho de Amihud. Guiando o regimento da tribo dos descendentes de Menashe estava Gamaliel, o filho de Pedatsur. Guiando o regimento dos descendentes da tribo de Biniamim estava Vidão, o filho de Guidoni. Essa é outro conjunto de 3 tribos que estavam seguindo. Então tinha leste, né, o leste, o sul e o oeste. Então o estandarte do acampamento de Dan, estabelecido como coletor para todos os outros acampamentos, partiu de acordo com suas legiões, guiando seus regimentos estava Ahiezer, o filho de Amishadai. Encabeçando a legião da tribo dos filhos de Asher estava Pagiel, filho de Oram. Encabeçando a tribo da legião dos tribos dos filhos de Naphtali estava Ahira, filho de Enan. Então essa é a última 3 tribos que iam ali na retaguarda das demais tribos. E aqui nós temos um ponto interessante que eu queria comentar com vocês. Que diz assim que eles eram conhecidos como os coletores, né? Aí você imagina comigo. Eu vou pegar o comentário aqui do Talmud de Jerusalém para nós adentrarmos aqui mais se aprofundar. Mas vamos lá, entendam comigo como funcionava aqui. Então nós teríamos ali as primeiras tribos que encabeçavam ali o acampamento de Yehudá, Issarai e Zebulon. Logo em seguida vinha mais 3 tribos, formando 6. Logo em seguida vinha ali mais outras tribos, formando mais ali, né, 8. E assim tinha 4 grupos de 3 tribos formando ali as 12 tribos, tá? As últimas tribos que iriam aqui pro final era justamente a tribo de Dan, tá? A qual a Torá chama eles de coletor. Por que coletor? O tratado do Talmud de Jerusalém, ele diz assim, ó, como a tribo de Dan era numerosa, viajavam por último. E tudo o que houvesse perdido, todo aquele que houvesse perdido algo, eles o devolviam para a pessoa. Essa aqui é uma das interpretações, tá? Do Talmud de Jerusalém. Então vamos lá. Conforme eles iam indo, se ficasse alguma coisa, alguém esqueceu alguma coisa, alguma tapeçaria, alguma peça de prata, a tribo de Dan que ia por trás, por último, pegando todo o restante do acampamento, eles achavam, eles coletavam e quando eles acampavam, eles devolviam para a determinada pessoa de cada tribo que havia perdido, tá? É interessante nós mencionarmos aqui todo o cuidado que tinha ali no acampamento de Israel, a ponto de nada ficar perdido de ninguém, a ponto de ser a pessoa a tribo de Dan, de serem coletores e eles devolverem aquilo que justamente poderia haver ali sido perdido por alguma outra das demais tribos, tá? Temos mais 2 aqui explicação. Ó. Há quem diga que eles viajavam numa formação semelhante a uma caixa. Ele deveria isso a partir de assim como eles acampavam, assim eles viajavam. Como está em Números lá no capítulo 2, tá? Que nós vimos lá no versículo 17. Ou seja,
Conforme era uma caixa, né, formato de uma caixa assim, então se eles iam atrás, a última tribo, então não ficava nada dos demais acampamentos. Então eles cobriam todos os demais acampamentos. Então não havia nada que eles viessem a perder que eles não encontrassem no decorrer do seu caminho. Há uma outra opinião que diz que eles viajavam em linha reta, como uma viga, derivado do versículo, o coletor de todos os acampamentos, tá? Mas uma forma verdadeiramente como fosse uma viga. Então eles saíam cobrindo toda a parte do acampamento das outras demais tribos, tá? Vamos lá. Versículo 28 diz assim: Estas são a jornada dos filhos de Israel de acordo com suas legiões. E eles viajaram. Moshe disse a Horab, filho de Reuel, o medianita, o sogro de Moshe. Estamos viajando para o lugar sobre o qual Deus diz: Eu vou dá-la a você. Venha conosco e será bom para você, pois Deus tem falado o bem para Israel. Então nós vemos aqui, como nós havíamos visto na paraxá lá de Itró, né, que o sogro de Moisés estavam com eles, né? Ou seja, ele ainda permanecia ali, né? Ele havia se convertido ali ao povo de Israel, ao judaísmo, então ele estava no meio. Então Moisés ele vem e pede para ele, por favor, permanecer ainda com eles, para eles viajar junto com eles, porque assim ele tinha só ouvido bem de Deus por parte do povo de Israel. Esse é um assunto muito interessante, nós vamos ver aqui no decorrer das próximas paraxá, tá? Como Deus fala bem de Israel, mesmo Israel muitas das vezes ali não, vamos dizer assim, saindo dos eixos, tá? Vamos lá. Versículo diz assim: Deus disse a ele, o sogro disse a ele: Eu não vou, porque eu vou para minha terra e para meu lugar natal. Rashi comenta aqui, por que ele diz isso? Seja por causa dos meus bens, seja por causa da minha família. Você pode ver que a palavra aqui que Moshe usa, né, Aná Taizov, ou seja, por favor, não nos deixe. A palavra na, ela é uma expressão justamente o que? Denota um pedido, né? Por favor. 31. Ele diz, por favor, não nos deixe, pois você está familiarizado com os nossos acampamentos. No deserto, você será o nosso guia, tá? Aqui tem uma coisa interessante que eu falo para vocês, que é em questão justamente do hebraico, tá? O que fala aqui no hebraico? Que Moisés ele fala assim: Bamidbar verhaitalanu Enaim. Ou seja, se você for traduzir ao pé da letra, isso aqui vai estar dizendo assim: ó, no deserto, verhaitalanu, no deserto você estará conosco e será Enaim, será os nossos olhos, tá? Ou seja, aí eles traduzem aqui por nosso guia, né? Para dar aquela tradução assim como se fosse uma pessoa que conhece o caminho, tá? Mas no literal aqui, se nós formos traduzir no literal, tá ali Enaim, que seria os nossos olhos. Você vai ser os nossos olhos no deserto. Por quê? Porque como o Reuel, né, o Betuel, Reuel ali, o Itró, como ele tinha outros nomes, como nós vamos ver aqui, ele já conhecia ali o deserto, então para Moshe ele seria bom permanecer com eles ali, né? Para que até porque ele seria ali os olhos. Tem várias explicações aqui, vamos dar uma lida nos comentários para nós nos aprofundarmos sobre esse contexto de Enai, os nossos olhos, né? Então vamos lá. O Urashi diz assim, ó, pois é conveniente para você permanecer conosco, uma vez que você está familiarizado com os lugares em que acampamos, no deserto, e viu os milagres e maravilhas que foram feitos por nós. Então, quando Moshe não só fala aqui para ele, Moshe fala, né, em relação para ele ser ali o guia deles, tudo, Moisés não estava só falando isso, mas que seria bom até para ele, porque ele já conhecia os acampamentos,
Ele já tinha ouvido sobre os milagres e as maravilhas que foram feitos no meio de nós. Por isso Moshe começa falando assim: venha conosco que será bom para você, pois Deus tem falado o bem para Israel. Então, se você estiver no meio de nós, tudo aquilo que Deus falou de bem para Israel, você também estará conosco, tá? É como eu disse aqui, ó. Veitalanu Elenai, né? Elenai, ou seja, você será os nossos olhos. Vamos lá. O versículo tem o verbo conjugado no passado conforme a tradução de Onkelos. Onkelos foi aquele que traduziu a Torá para o aramaico, tá? Então, muitas das vezes é usado aqui para poder tentar entender dentro do aramaico o contexto, tá? Deste modo, assumindo o seguinte significado: todas as maravilhas operadas por nós você viu com seus olhos. Ou seja, como ele está aqui julgado no passado também, então dá-se entender, o verbo aqui se entende que você viu todas as maravilhas também. Então você sabe, os seus olhos viram também o que Deus fez a Israel. Então se foi bem para eles, vai ser bem para você. Então permaneça conosco. Tá? Outra explicação, o verbo está no tempo futuro. Se alguma coisa estiver escondida dos nossos olhos, você esclarecerá. Ou seja, uma outra explicação diz que o verbo também está no futuro. Tá? É difícil comentar isso aqui, porque para você entender o shoresh, né, do hebraico, no caso seria a raiz aqui do hebraico, você vai entender como conjugar quando o verbo está no passado e ele está no futuro. Aqui dá-se a entender que o verbo ele está num tempo ali que tanto o passado como o futuro ele converge ali. Então, tanto quando Moshe fala para Yitro ali que ele viu, ou seja, ele viu o que Deus fez e ele ainda continuar verá, ou seja, você ainda continuará a ver o que Deus irá fazer no meio do povo, tá? No tempo futuro. Temos uma outra interpretação também. Você é tão amado por nós como a pupila dos nossos olhos, como diz o versículo, né? Ame o convertido. Por quê? Porque Deus fala assim, que o convertido ele tem que ser como o natural do meio de você. Você tem que amá-lo. Então, como Yitro não era judeu, mas ele havia se convertido ali depois de tudo que ele tinha visto que Deus fez por Israel, Moshe estava falando, você é como as pupilas dos olhos de Deus, você é como para nossas pupilas, você é querido por nós também. Então a Torá aqui, os comentários de Rashi, né, os comentários aqui, dá várias interpretações para nós entendermos mais profundo toda essa conversa de Moshe aqui com Yitro. Sabe, permaneça conosco. Tem vários pontos de vista aqui. Permaneça conosco. Você viu o que Deus fez, você ainda vai ver o que Deus vai fazer. Você para nós é querido como as meninas dos nossos olhos, então você entende toda essa conversa. Por isso que a palavra aqui no hebraico chama na, por favor. Você viu, permaneça conosco, tá? Vamos continuar aqui. O versículo 32. Se você for conosco, então iremos conceder a você o bem que Deus nos concede. Rashi nos traz assim, ó, que benefício foi dado a ele? Os nossos sábios disseram, quando o povo de Israel estava dividindo a terra, a parte mais fértil era a parte de Jericó, tá? Que tinha a medida de 500 cúbitos. E deixaram sem repartir, pois eles disseram, aquele que construiu o templo na sua parte receberá esta porção de terra como compensação. E nesse inteirinho eles deram aos filhos de Yitro, porque lá em Juízes, tá? Lá no livro de Juízes, no capítulo 1, versículo 16, está escrito assim, para Ionadav, filho de Revav, como está dito, os filhos de Queni, sogro de Moshe, subiram da cidade das palmeiras. Então o Urash ele traz aqui que justamente aquilo que Moshe estava falando para ele, que seria benéfico para eles, realmente se concretizou lá quando eles adentraram a terra ali de Canaã, né, da terra de Canaã, de Israel, através de Yehoshua, né, por isso ali no livro de Juízes, tá, Juízes 1:16. Eles viajaram uma distância de 3 dias a partir da montanha de Deus e a arca da aliança de Deus viajou 3 dias à frente em busca de um lugar para o descanso. Aqui também tem algo profundo que nos traz o comentário de Irash. Né, ele fala assim, ó, eles completaram uma distância de 3 dias de viagem em apenas um dia, pois Deus queria levá-los imediatamente para entrar na terra de Israel.
Ou seja, quando a Torá ela menciona que essa viagem de 3 dias, você vê, eles estavam ao pé do monte, então viajaram ali 3 dias. Então, quer dizer que eles viajaram a distância de 3 dias em apenas um dia, porque Deus tinha pressa em levá-los até a terra de Eretz, a terra de Eretz, né? Israel, ali, Canaã. Por isso que aqui anteriormente, Moshe está falando com ele. Com quem? Com seu sogro. Vamos, Deus vai fazer bem, estamos próximos para já chegar na terra. Então, você vai vir conosco durante essa viagem de 3 dias, nós já vamos entrar em Jerusalém e você vai ter a repartição da sua parte ali das terras, tá? Vamos lá, versículo 34 diz assim, né, como nós havíamos visto antes, então a arca ela viajava na frente, ela preparava um local ali, justamente, quando a nuvem repousava, falava, é aqui que nós vamos acampar. A nuvem de Deus estava sobre eles de dia, quando viajavam do acampamento. E aqui nós terminamos essa nossa porção. A nuvem ele estava com eles enquanto eles viajavam ali. Nós já vimos isso na porção de ontem, tá? Quando nós explicamos ali sobre a questão da nuvem e da coluna de fogo à noite, tá? Mas não vamos deixar aqui de falar sobre a questão de Itrô, o sogro de Moshe, tá? Itrô, ele estava preocupado com o que ele havia deixado na sua terra, tá? E ele queria voltar, mesmo ele tendo ali se convertido, ter aceitado o Deus de Israel, tudo ele estava preocupado com as suas posses. Aí vem Moshe e fala para ele, por favor, vá conosco. O que você tem a herdar é muito melhor do que um pedaço de terra fora da terra de Israel. E nós vemos que se cumpriu em Juízes, lá no versículo 16. Tá? Inclusive, o próprio versículo diz que era a terra das palmeiras, né? Ou seja, algo que é abundante, algo que é bom. Tá? Então, nós entendemos aqui que muitas das vezes, trazendo para nós essa mensagem, nós estamos tão presos às nossas questões materiais que nós deixamos de ver o bem futuro que Deus tem reservado para mim e para você. E muitas das vezes Deus fala muitas vezes conosco mesmo, usa alguém, sabe, no decorrer do nosso dia a dia. E Deus fala, por favor, não se apegue a essas coisas. Esqueça, né, como ele fala assim, voltar para minha terra natal. Esqueça, acompanhe, você vai ver o bem que eu vou fazer para você. Acompanhe o povo de Israel. Pois o Moisés mesmo diz, venha conosco, será bom para você. Pois Deus, olha só que mensagem bonita. Deus tem falado bem de Israel. Na próxima porção, nós vamos ter um assunto profundo sobre essa questão, né? Que eu já venho repetindo muito aqui. Que, na verdade, por mais que todas as nações hoje, elas têm totalmente essa ideia equivocada sobre o povo judeu, você vai ver que toda a Torá, por mais que o povo judeu ali, o povo de Israel, eles desandassem, Deus ainda tinha muito amor por eles. Se Deus, que é onisciente, Deus é todo-poderoso, ele sabia o que aconteceria com Israel futuramente, porque Deus falava para Moshe que ele só tem pensado, né, falado bem de Israel. Então toda essa falácia das nações, aí dos outros povos falando sobre o povo judeu, como diz o próprio, como eu acabei de falar, é falácia. Se próprio Deus fala bem deles, por que vamos falar mal? Então ali Itrô estava no meio, ele já estava familiarizado com o acampamento, ou seja, você está familiarizado já aqui. Continue conosco, porque lá na frente você só tem a ganhar. E não é diferente, meus amigos, na história do povo judeu. Quem nos acompanha aqui sabe de todo o benefício histórico. Eu não estou falando aqui da Torá, estou falando daquilo que a ciência mesmo fala, daquilo daqui história. Todo o benefício histórico do povo judeu. Por mais que eles foram perseguidos por várias nações, inquisições, cruzadas, pogroms, expulsão de Europa, expulsão da Espanha, expulsão de Portugal e por aí vai.
Eles ainda estão conosco, são um dos maiores povos, menores povos do mundo, que mais beneficiou a humanidade. Ou seja, essa promessa, o que Deus falou aqui, é cumprido até os dias de hoje. Então você olha para Israel ali, né? Que não era nada, era simplesmente areia. Aí você vê que os ingleses tentaram, você vê ali que outros povos que passaram tentaram ali fazer com que aquela terra ela viesse a produzir, não produziu. Quando o Estado de Israel ali foi fundado, que os judeus começaram a voltar dos quatro cantos do mundo para aí Israel começou a florescer, a brotar e hoje é essa grande potência que tem ali no Oriente Médio, uma grande potência tecnológica, sabe? É algo que você vê que Deus falou aqui há mais de 3.360 e poucos anos atrás e se cumpre até os dias de hoje. Israel é um povo abençoado por Deus. Você pode falar o que você quiser, você pode ter as suas fontes, o que quiser, mas não vai contra os fatos, a história. Não tem como você falar contra o próprio fato histórico. Israel é um benefício para todas as nações do mundo. Então, quando Moshe fala ali, por favor, permaneça conosco, Itro. Além dos seus benefícios por conhecer aqui, você vai ter benefício por estar conosco. E nós vemos que se cumpriu lá em Juízes, no capítulo 1, versículo 16, quando os próprios filhos de Itro, os descendentes ainda de Itro ali, beneficiaram-se ali com a parte da terra em que diz que tinha palmeiras, tá? Sinal ali de abundância. Então, meus amigos, essa é a mensagem que eu deixo para vocês, tá? É uma mensagem muito bonita e nos focamos aqui na mensagem realmente de Itro, que nós também devemos querer fazer parte do povo de Israel, tá? Que devemos querer estar no meio do povo para assim com eles herdarmos aquilo que Deus havia prometido para eles, tá bom? Mais uma vez, amigos, muito obrigado por estar aqui conosco, você que nos acompanha já durante esse mês. Você que é novo nesse canal, muito obrigado por ter chegado até aqui. Se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo se ele é relevante para você, para mais pessoas, para assim o canal crescer e ter mais alcance e alcançar mais pessoas que precisam ouvir aqui as verdades escritas na Bíblia, na Torá, tá? Dentro do contexto aqui original. No demais, Bekol Tov, tudo de bom, Atzalahá, sucesso sobre a sua vida, sobre a nossa vida e tudo que você vier a colocar a mão. E nos vemos aqui no próximo vídeo. Se Machia, né, como eu digo sempre, want Mashiach, queremos o Machia ainda hoje. Se ele se revelar no nosso meio hoje, ainda estaremos com ele lá em Jerusalém. Se não, amanhã estaremos aqui novamente de volta para fazermos a leitura da sexta e penúltima parte da nossa porção da semana de Behaloterá. Acenda, eleve, tá? Dentro do hebraico aqui, original. No demais, fiquem com Deus e Lehi Traot. Até próxima. Tchau, tchau.